Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para a destruir. Destruindo a ela, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que contasse o povo? Eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas dessas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, seja tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigar teu povo. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi que subisse para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Versículo 13, um anterior ao qual comecei a ler, está escrito: Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas suas misericórdias, para que eu não caia na mão dos homens. Davi, incitado por Satanás, ele contra o povo. Isso foi mal aos olhos do Senhor. Capítulo 21 do livro de 1 Crônicas. Quem pagou ali pelo erro ali da liderança ali de Davi foi o próprio povo. Geralmente é o que acontece em questões como essa. Quando os justos governam, o povo vai bem. Mas quando há injustiça, o povo passa mal. Nós temos um entendimento que um partido político, um deputado, um governador, um presidente, uma autoridade constituída, um juiz, um ministro, ele quando defende pautas que é contra a palavra de Deus, isso traz danos àquela nação, àquele povo. É verdade? Quando você tem uma liderança que ela é contra a palavra de Deus, ela vai trazer um certo juízo para as pessoas que estão ali sobre aquelas autoridades. Mas existe um mal pior. Quando uma autoridade ela diz prezar pela palavra de Deus e ela peca, é pior do que aquele que não tem essas pautas cristãs como sua razão de viver, de existir, de ser. Nós temos uma cultura que uma pessoa que abertamente é contra a palavra de Deus, ela traz danos para a nação. E uma pessoa que fala que é a favor da palavra de Deus, mas no seu oculto ela é contra a palavra de Deus, traz menos danos para a nação. No contexto das escrituras teológicas, é o contrário. Uma pessoa que ela publicamente é contra a palavra de Deus, ela traz dano para a nação. Mas uma pessoa que publicamente fala a favor da palavra de Deus, mas no seu oculto ela é contra a palavra de Deus, ela peca, ela traz mais dano ainda. Se ela for um cristão, na doutrina, principalmente de Cristo como único Senhor e Salvador da alma, mais ainda do que apenas uma pessoa como que conservadora ou de direita, ou nesse aspecto. A hipocrisia traz mais dano para a nação do que o próprio diabo, o próprio Satanás. Porque a Bíblia fala que Satanás incitou a Davi. Ele tentou Davi e Davi caiu na tentação de enumerar o povo. Eu não vou entrar no contexto da enumeração. Porque o contexto que eu estou falando aqui é que quando você tem uma nação onde uma pessoa se mostra a favor de Deus,
mas dentro dela ela é contra Deus, as consequências são piores do que aqueles que já se mostram contra Deus. Uma pessoa que se mostra contra Deus, uma pessoa que se mostra a favor de Deus, mas tem atitudes contra Deus, ela é pior do que aquele que se mostra publicamente. Uma pessoa que fala que é contra casamento de homem com homem, mulher com mulher. A pessoa lhe fala que é contra, mas quando vai fazer os acordos, quando vai favorecer a si próprio, ou alguém mais próximo, um familiar, um amigo, etc., esta pessoa está trazendo mais dano do que aquele que publicamente fala que apoia relacionamento do mesmo sexo para casamento e coisas semelhantes.